No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Maria respira fundo, hesita, e então decide falar. Ela explica a Gomercindo que aquela ausência, a que sempre acontece todo mês, só havia ocorrido antes quando engravidou das filhas. Mas agora não faz sentido. A idade pesa. A lógica grita que é impossível. Maria tenta se convencer, e convencer o marido, de que só pode ser menopausa. Algo natural. Esperado. Nada além disso. Gomercindo escuta em silêncio. Concorda que pode ser a idade. E sugere, com cuidado, que ela procure um médico. Maria se fecha imediatamente. Não quer. Não aceita. Diz que não quer ser tocada por outro homem. E corta qualquer insinuação de gravidez com firmeza, quase irritada. Chama a ideia de bobagem. Convencida de que tudo não passa de um efeito da idade, ou talvez de algo até perigoso, Maria decide encerrar o assunto. Gomercindo percebe a tensão. Pede que ela se acalme. Diz que é melhor dormirem. Em outro canto da casa, Antenor conversa com Naná. Ele comenta que o sobrinho dela, Tizil, é esperto, mas admite que não é tão inteligente nem dedicado aos estudos quanto José. Naná tenta disfarçar, mas a preocupação é evidente. Conta que passa noites em claro lendo. E, principalmente, lembra com angústia do período em que o filho conviveu com o pai na fazenda. Antenor afirma que ninguém sabia da verdade. Naná corrige, Tizil sabia, mas reconhece, aliviada, que ele sempre foi leal. Com a voz embargada, ela confessa. Se aquele segredo tivesse vindo à tona, sua vida teria acabado. Antenor segura suas mãos. A tranquiliza. Pede que ela não pense mais nisso. Lembra que agora ela deve focar no filho que espera. E no homem que está ao seu lado. Tocada, emocionada, Naná sorri. E declara que Antenor é o feitor da vida dela. Enquanto isso, Angélica acorda na casa silenciosa. Estranha. Diz a Leonora que é estranho despertar ali sem a presença da mãe e do pai. Fica imaginando como a mãe deve estar se adaptando à nova casa, em São Paulo. Leonora tenta tranquilizá-la. Acredita que a mãe esteja muito bem. Afinal, está com o marido. Isso acalma um pouco o coração de Angélica. Mas Leonora acrescenta algo mais. Diz que também fica pensando em como a mãe vai contar ao pai uma novidade. Angélica estranha. Pergunta que novidade. Leonora explica, sem rodeios. Conta que a mãe anda dizendo que está seca. Mas que ela não acredita nisso. Insinua que, depois que uma mulher casada deixa de ter certos aborrecimentos mensais, não fica seca sem motivo. Angélica não entende. Pede explicações. Leonora vai direto ao ponto. Diz que a mãe acha que não é mais mulher para o marido. Mas ela acredita em outra coisa. Acredita que o pai engravidou a mãe. Depois daquela noite em que dançaram juntos na colônia. Angélica se escandaliza. Repreende o jeito da irmã falar dos pais. Rejeita a ideia. Diz que é ridículo imaginar a mãe grávida já velha. E ela mesma carregando um irmãozinho no colo. Leonora provoca. Diz que torce para que seja exatamente isso. Um filho. E pergunta se Angélica teria vergonha da mãe, caso isso acontecesse. Angélica responde que não. Mas pede que Leonora imagine como a mãe se sentiria nessa situação. Mais tarde, Maria comenta como foi estranho dormir, pela primeira vez, na nova casa. Quase nunca passou noites fora do antigo lar. Rosana tenta tranquilizá-la. Diz que agora aquela é a casa dela. Gomercindo observa que ainda falta muita coisa. Rosana garante que, aos poucos, tudo será comprado e organizado. Maria diz que precisa montar uma boa despensa. E afirma que, por enquanto, prefere ela mesma cozinhar. A fala surpreende Janete. Ela admite, sem rodeios, que nunca gostou do fogão. Marco Antônio tenta sorrir, mas o constrangimento é evidente. Ele pede desculpas à sogra por ainda não poder oferecer um cocheiro. Explica que falta um homem para o serviço, que já anunciou a vaga nos jornais. E que agora é só esperar. Janete ouve, impaciente. Diz que espera que alguém apareça logo. Logo depois, Marco Antônio se despede para ir ao trabalho. Convida Gomercindo a acompanhá-lo. No caminho, fala com entusiasmo.
Diz que o país está cheio de oportunidades, mas que é preciso saber onde investir. Cita o próprio pai como exemplo. Gomercindo concorda. Reconhece a habilidade dele para os negócios, mas faz um comentário atravessado. Diz que o pai acabou se deixando levar por uma italiana chamada Paola. Marco Antônio suspira. Admite que o pai é um homem extraordinário, mas também impulsivo. Confirma que ele é sócio dela numa fábrica de macarrão. Gomercindo sorri ao lembrar. Diz que já provou o produto e elogia a qualidade. Brinca, insinuando a parceria com a bela italiana. Marco Antônio encerra o assunto com um tom mais sério. Diz que também acreditava que o pai fosse sempre um homem contido, sempre sério. Em outro momento, Mateu avisa que já está indo trabalhar. Se despede de Juliana. Ela responde fria, distante. Apenas um tchau. O clima pesa. Estranhando, Mateu pergunta o que está acontecendo. Juliana nega. Diz que não é nada. Pede que ele vá trabalhar e a deixe em paz. Mateu aceita, resignado. Se afasta, mas incomodado. Enquanto isso, Hortência desabafa com Dolores. Diz que tudo o que está vivendo parece mentira, que não consegue voltar para a própria casa, nem para a antiga cama. Dolores compreende, mas questiona até quando ela ficará ali. Lembra dos compromissos deixados para trás, dos negócios do marido. Hortência responde que pedirá para Toninho cuidar de tudo. Admite que não entende dos assuntos de Hernandes, embora saiba que é a herdeira. Confessa, aflita, que não sabe se ficou rica ou endividada. Nesse momento, Toninho chega. Hortência o chama para sentar e tomar café. Diz que precisam conversar. Mais tarde, Amadeu aborda Mateu. Pergunta o que está acontecendo. Mateu responde seco. Diz que não aconteceu nada. Amadeu insiste. Afirma que basta olhar para o rosto dele para perceber que há algo errado. Mateu acaba cedendo. Diz que não está gostando nem um pouco dessa história do marido de Juliana ir à pensão visitar a própria filha. Amadeu argumenta. Diz que ela é filha dele. Mateu rebate, magoado. Diz que ele mesmo não vai ver o próprio filho, que está com Rosana, na casa daquele maldito. Amadeu questiona por que ele não vai. Diz que não é justo um poder ver a filha, e o outro não. Mateu responde, sem rodeios. Diz que não quer encontrar a própria esposa. Amadeu provoca. Pergunta se ele tem medo de se apaixonar por ela outra vez. Mateu se irrita. Manda parar com bobagem. Afirma, firme, que nunca foi apaixonado por Rosana. Amadeu, então, lança a pergunta que fica no ar. E Juliana? Também nunca foi apaixonada pelo marido? Paola observa, atenta, e responde que as coisas estão melhorando. Diz que acredita, de verdade, que a ideia de colocar mais ovos na massa está funcionando. Francesco ri, com aquele ar de quem já sabia. Diz que não tinha avisado. Paola sorri. Reforça que é por isso que chama de nosso macarrão. Francesco brinca. Afirma que, sem a mão de fada dela, o negócio jamais teria dado certo. Paola rebate, com leveza. Diz que faz tempo que não põe as mãos na massa. Agora, quem faz tudo são as máquinas. Mesmo assim, Francesco insiste. Diz que o macarrão ainda tem o sabor dela. Sugere que comam antes de ir trabalhar. Paola concorda. Diz que já está atrasada. O som de louça ecoa pela cozinha. Francesco agradece por não precisar mais tomar a gemada. Pede a manteiga. Paola responde, quase distraída. Diz que não quer mais pôr fogo nele. Francesco estranha. Pergunta o motivo. Paola respira fundo. E revela, sem rodeios, que está carregando um filho dele na barriga. O silêncio pesa. Francesco se espanta. Pergunta se é sério. Paola confirma. Ele suspira. Agradecido. Emocionado. Nesse momento, Gomercindo pede licença. Francesco recebe com cordialidade. Convida que se acomode. Marco Antônio cumprimenta o pai. E Francesco pede que Gomercindo diga o que o trouxe ali. Gomercindo conta que, no caminho, conversou com o filho de Francesco.
que ele falou das grandes oportunidades que o país oferece, muito além do café. Francesco concorda. Diz que sempre defendeu isso. Gomercindo comenta que seu genro, Augusto, também diz o mesmo. Marco Antônio acrescenta que o doutor Augusto, envolvido com política, deve saber do que fala. Gomercindo concorda. Ou, ao menos, desconfia. Francesco então pergunta. Sem rodeios. Quer saber quanto dinheiro Gomercindo pretende investir fora do café. Gomercindo minimiza. Diz que não é muito. Mas ressalta. É fruto de muito suor. E não quer perder tudo com uma bobagem. Francesco pondera. Diz que todo negócio envolve riscos. Gomercindo concorda. E é justamente por isso que veio. Diz que precisa de aconselhamento. De uma orientação segura. Marco Antônio pede que o pai compreenda a preocupação do visitante. Francesco afirma que entende. E promete dar o melhor conselho que um amigo pode dar a outro. Atento. Gomercindo se prepara para ouvir. Então Francesco faz a proposta. Sugere que Gomercindo se torne seu sócio. Naquela casa bancária. Surpreso, Gomercindo reage na hora. Como assim? Francesco explica com calma. Diz que só faz a oferta porque a filha de Gomercindo e seu filho já vivem como marido e mulher. Em outro ponto da casa, Florinda avisa que Dona Angélica já foi para a colônia. Augusto diz que sabe e a chama de menina. Florinda se incomoda. Pede que ele não a trate assim. Augusto insiste. Diz que ela é uma menina. Uma bela ragazza. Florinda responde no mesmo tom. Diz que ele é um belo homo. Augusto agradece. E Florinda completa. Lembrando, com ironia, que ele é casado. Leonora entrega algo nas mãos de Florinda. Pede que ela leve para fora. Diz que depois lavam. Florinda obedece, sem questionar. Assim que ficam a sós, Leonora olha para Augusto. Comenta que a esposa dele lhe contou que ele vai precisar viajar. Augusto confirma. Vai para São Paulo. Leonora pede licença. Diz que quer fazer uma pergunta. E vai direto. Pergunta se ele gosta mesmo da esposa. Augusto estranha o tom da conversa. Mas responde, seco, que gosta. Sim. Leonora não recua. Diz que então ele precisa tomar cuidado. Porque anda dizendo gostar da menina Angélica. Augusto franze a testa. Diz que não entende onde ela quer chegar. Leonora esclarece. Diz que está falando de Florinda. Augusto se confunde ainda mais. Pergunta o que Florinda tem a ver com isso. Leonora endurece. Diz que Florinda é uma menina moça. Uma pobre coitada. Augusto insiste que não vê problema nenhum. Leonora lembra que a moça tem pai, tem irmão, gente na colônia que cuida dela. Mesmo assim, Augusto diz que não entende aquela conversa. Então Leonora perde a paciência. Diz claramente que está falando da sem-vergonhice dele. E ameaça. Se ele ofender Florinda, ela contará tudo ao pai da moça. E também à esposa dele. Em outro ambiente, Dolores observa Juliana. Percebe o abatimento. Pergunta por que ela está tão desencantada. Juliana responde, cansada. Diz que sente que já não conhece mais Mateu. Dolores pede que ela não fale assim. Depois pede licença para dizer algo. Juliana concorda. Dolores fala com cuidado. Diz que seria muito pior se, em vez de mandá-la calar a boca, Mateu a tivesse agredido, como aconteceu com a pobre Hortência. Juliana reage na hora. Diz que, se um dia Mateu levantar a mão contra ela, nunca mais vai querer saber dele nessa vida maldita. Dolores pede que ela não diga isso. E pergunta, então por que deixou o marido para viver com Mateu? Juliana suspira. Diz que Marco Antônio nunca mandou ela calar a boca. Dolores observa. Diz que Mateu está morto de ciúmes. E admite que também não acha certo Juliana ficar trancada num quarto com o marido. Juliana se defende. Diz que não fez nada demais. Que ele só queria ver a filha. Dolores pergunta o que um homem poderia pensar. E lembra que outro, no lugar de Mateu, teria atirado nela e em Marco Antônio. Como aconteceu com o próprio genro, que morreu abraçado com a amante na cama. Juliana se irrita.
Diz que não estava abraçada com ninguém. Dolores pergunta se tudo isso não faz mal. E o que ela vai fazer com tanta raiva guardada? Juliana respira fundo. Conta que Mateu perguntou por que ela não pegou a filha. E foi embora com Marco Antônio. Diz que isso foi pior, muito pior, do que mandá-la calar a boca. Dolores pede que ela não guarde ódio por causa disso. Juliana responde, firme. Diz que não sente ódio. Sente desencanto. Mais tarde, Amadeu conversa com Mateu. Comenta que, ao vender o sobradinho já pronto, eles poderão iniciar novas construções. Diz que tudo será rapidamente negociado. Mateu confirma. As vendas estão garantidas. Mas o tom dele muda. Demonstra irritação com o italiano envolvido no negócio. Amadeu ironiza. Lembra o parentesco que liga Mateu à família do sócio. Isso só aumenta o incômodo. Mateu se mostra cada vez mais insatisfeito. Diz que não gosta do rumo da parceria. Afirma que, depois de acertar as contas, não quer mais nenhum envolvimento com os Magliano. Amadeu pergunta, então, o que ele pretende fazer da vida depois de romper a sociedade? Em outro momento, Francesco declara que não admite outro vinho em sua mesa que não seja o da Itália. Gomercindo responde com calma. Diz que entende, mas confessa que também aprecia vinhos franceses e portugueses. Francesco encara Gomercindo com curiosidade. Pergunta, em tom de desafio, o que ele entende de vinho. Gomercindo sorri, humilde. Admite que não entende nada, que só bebe de vez em quando, mas acrescenta algo. Diz que tem um amigo, que acredita que um dia aquele país ainda vai produzir um vinho melhor do que todos os outros. Francesco cai na risada. Diz que esse amigo só pode ser um louco. Gomercindo responde, tranquilo, que ele é italiano. Como ele. Francesco ri ainda mais. Diz que há muitos italianos loucos espalhados pelo mundo. Então muda de assunto. Pergunta, direto, onde Gomercindo pretende investir o dinheiro. Gomercindo responde sem rodeios. Diz que quer aplicá-lo onde não perca. Francesco não hesita. Sugere que ele se torne sócio da casa bancária. Explica que já tem outros sócios. E muitos negócios. Diz que, na maioria das vezes, ajuda mais do que é ajudado. Que financia empreendimentos. Porque acredita nas indústrias envolvidas. Gomercindo observa. Comenta que, desse jeito, Francesco deve ser sócio de todo mundo. Francesco confirma. Diz que muitos já teriam falido, se não fosse por ele. Então explica o verdadeiro motivo. Diz que precisa de mais capital. E que, por isso, está oferecendo a oportunidade. Pergunta, firme, se Gomercindo quer entrar com ele. Gomercindo hesita. Diz que, na verdade, só queria conselhos. Confessa que a proposta o assusta um pouco. Francesco insiste. Diz que dinheiro faz dinheiro. E garante. Naquele país, banqueiro nunca perde. Gomercindo questiona. Pergunta se isso é mesmo certo. Fala de crises. De quebras. Francesco responde com convicção. Diz que o país pode quebrar. Mas os bancos, não. Gomercindo encara Francesco. Pergunta se ele tem certeza. Francesco pede que ele guarde bem aquelas palavras. Gomercindo pensa. Respira fundo. E toma a decisão. Diz que vai colocar o dinheiro nas mãos de Francesco. Francesco sorri satisfeito. Afirma que ele acaba de fazer o melhor negócio da vida. Gomercindo responde apenas que espera que sim. Francesco encerra perguntando quanto dinheiro ele ainda mantém em bancos estrangeiros. Em outro momento, Juliana conversa com Dona Dolores. Diz que anda pensando no que terá de fazer para que a filha dela lhe devolva o filho. Dolores é direta. Diz que Hortência não vai lhe dar Joanito. Que ninguém tem certeza de que ele seja o bebê roubado naquela casa. Juliana reage. Afirma que tem certeza. Que aquele menino é seu filho. Dolores pondera. Diz que pode não ser. E pergunta. Quem poderia provar isso? Juliana baixa o tom. Diz que sente pena de Hortência. Do jeito que ela ama aquele menino. Dolores lembra. Diz que Hortência só adotou Joanito. Porque,
Pobre coitada, não pode ter filhos. Juliana insiste. Diz que Joanito é seu filho. E que ela sabe disso. Dolores comenta que Hortência morre de ciúmes. Quando Juliana pega o menino nos braços. Juliana responde, emocionada. Diz que ela não morre de ciúmes. Morre é de amor por ele. Dolores explica, com dor. Diz que é justamente por isso que Hortência sente tanto ciúme. Que Juliana pode ter todos os filhos que quiser. Enquanto Hortência só tem Joanito. Ao perguntar o porquê, Juliana escuta Dolores dizer, com a voz embargada, que a filha é estéril, como uma árvore seca, que não pode dar frutos. E implora, pelo amor de Deus, que Juliana não tire de Hortência a única alegria que ela tem na vida. Mais tarde, Rosana tranquiliza Maria. Garante que todas as compras feitas serão entregues corretamente. Na nova casa, Maria caminha pela casa nova. Observa tudo com atenção. O olhar revela insegurança. Rosana percebe. Explica que a quantidade de coisas é grande demais. Por isso, as entregas são inevitáveis. E brinca. Diz que, a partir de agora, a mãe vai começar a ser tratada como madame. Maria ri. Afasta a ideia na mesma hora. Diz que isso não é para ela. Rosana insiste. Afirma que a nova vida exige mudanças. Fala em contratar arrumadeira, copeira, e até providenciar um coche para os serviços da família. Maria minimiza. Diz que não precisa de luxo, nem de governanta. Ironiza o antigo prestígio da casa, como se aquilo fosse exagero. Rosana reforça, com firmeza. Diz que, naquele novo ambiente, Maria não pode continuar vivendo como se ainda estivesse na fazenda. Mesmo assim, Maria responde entre risos. Diz que não é, e nunca será, uma madame. Enquanto isso, Francesco conversa com Gomercindo. Conta que chegou ao país trabalhando duro. Mas admite, só enriqueceu mesmo quando começou a emprestar dinheiro, para que outros trabalhassem. Gomercindo ironiza. Sugere juros abusivos. Francesco se defende. Diz que apenas cobrava pelo risco. Que nunca foi agiota. Em tom leve, brinca. Diz que a esposa deve ter contado muitas histórias a seu respeito, mas garante que nem todas são verdadeiras. Gomercindo evita discussão. Diz que o que realmente importa são as garantias. Quer investir com segurança na casa bancária de Francesco. Diante disso, Francesco se dispõe a mostrar os livros da empresa. Gomercindo faz questão de examiná-los pessoalmente. Em outro ponto, Marco Antônio fala com firmeza. Afirma ter certeza de que o menino é filho de Janete. Ivan confirma. Diz que tudo indica que ela seja a mãe da criança. E ressalta: o envolvimento da família nessa situação é grave. Preocupado em preservar o nome dos Magliano, Marco Antônio pergunta: qual será o próximo passo? Ivan sugere cautela. Diz que é preciso evitar um escândalo. Propõe um acordo com a espanhola que adotou o menino, para que a criança seja devolvida à dona Juliana, sem recorrer à justiça. Assim, Janete não seria denunciada por sequestro. Marco Antônio se surpreende com a ideia. Ivan então pergunta se ele consegue trazer a espanhola e a ex-mulher para uma conversa. Enquanto isso, Luísa comenta. Diz que Dona Rosana saiu às compras com a mãe. E, ao que tudo indica, também com Dona Janete. Acabaram perdendo a noção do tempo. O almoço esfriou. Antônia responde tranquila. Diz que não tem problema, que esquenta a comida quando elas chegarem. Afinal, está ali para servir a família. As duas passam a se perguntar: onde anda Mariana com o menino? Levantam a suspeita de que ela possa ter arrumado outra casa para trabalhar, levando a criança consigo. Pouco depois, Juliana pergunta: onde está Francesquinho? Mariana responde. Conta que deixou o menino no berçário da Santa Casa, que foi acolhida pelas freiras, sem revelar a verdadeira origem da criança. Com medo de perder o menino, ela confessa. Diz que inventou ser o neto de uma filha falecida, e afirma que agora procura trabalho num lugar que aceite uma mulher com criança. Juliana avisa que Marco Antônio e Francesco estão preocupados com o sumiço.
Mariana explica. Diz que evitou voltar justamente por prever essa reação. Juliana respira fundo. Sugere pedir ajuda a Francesco. Mariana reage na hora. Recusa. Diz, amarga, que ninguém se importa com o garoto. A conversa avança. E uma verdade vem à tona. Juliana tem outro filho na pensão. Ela confirma. Isso só reforça a intuição de Mariana. Aquela sensação que teve dias antes, ao ver a criança com a mãe espanhola. Juliana então revela mais. Conta que Marco Antônio já contratou um advogado, que vai ajudá-la a recuperar o filho. Diz que deixou a filha com ele, porque não quer mais vê-la sofrer. Mariana escuta em silêncio. E conclui, em voz baixa. Diz que Marco Antônio ainda a ama. Depois, com a voz carregada de emoção, Mariana confessa. Foi ela quem levou o menino nos braços. Até a roda da Santa Casa. A revelação pesa. Hortência se recusa a ouvir qualquer coisa. Não quer escutar história nenhuma. Juliana insiste. Garante que Joanito é seu filho. Hortência explode. Reage com veemência. Diz que o menino é dela. E deixa claro que não permitirá que ninguém o tire de seus braços. Pouco depois, Marco Antônio se surpreende ao encontrar Mariana com Juliana. Pergunta, direto, onde está Francesquinho? Mariana responde firme. Diz que o menino está seguro. Muito melhor cuidado do que antes. E se recusa a devolvê-lo. Ela se despede. E vai embora. Marco Antônio tenta impedir. Apela. Mas é contido por Juliana. Em seguida, Marco Antônio procura Hortência. Tenta conversar sobre a criança. Ela insiste. Afirma que o menino é seu filho. Juliana rebate. Diz que não é. Para evitar um processo judicial, Marco Antônio explica. Um advogado quer ouvir todas as partes. Propõe uma conversa. Dolores intervém. Diz que não dá mais para esconder a verdade. Marco Antônio informa que há um carro esperando para levá-los. Enquanto isso, em outro ambiente, Janete anuncia que a casa terá um novo cocheiro a partir do dia seguinte. Comemora. Diz que escolheu alguém que traz os próprios cavalos. Rosana comenta que as compras já foram feitas. Apesar da mãe ainda estar atrapalhada com a nova rotina. Janete afirma que, com o tempo, Maria se acostuma. Diz que ela terá de aprender a se vestir melhor. Afinal, agora é esposa de um barão do café. Logo depois, Luiz avisa. O cocheiro chegou. E os cavalos já estão na cocheira. Janete manda acomodá-lo no antigo quarto de Damião. Sorri, satisfeita. Finalmente, a casa terá um cocheiro de boa aparência. Na colônia, Angélica conversa com Leonora. Confessa que teme que a mãe esteja perdida. Confusa. Na casa nova, em São Paulo, Leonora tenta tranquilizá-la. Diz que ela está com o marido e com a filha. Mas Angélica insiste. Acha que a mãe sentiria menos falta se Leonora estivesse lá. As duas recordam a breve passagem por São Paulo. Na chegada dos imigrantes, Angélica reforça que a distância até a cidade não é tão grande. Leonora diz que o marido ainda virá visitá-la quando puder. No fim, Florinda pergunta, meio apreensiva, se vai ficar sozinha cozinhando. Angélica responde em tom de brincadeira. Exige bom comportamento. Por fim, Ivan conversa com Hortência. Explica que há provas. Diz que o menino adotado é, na verdade, filho de Juliana. Hortência admite. Reconhece o fato. Mas insiste que agora o menino é seu filho. E afirma que não fez nada de errado. Ivan esclarece. Diz que ela não está sendo acusada. Mas afirma que, diante das circunstâncias, a adoção tende a ser anulada. O menino deverá ser devolvido à mãe biológica. Afinal, Juliana nunca o abandonou. Ele acrescenta. A situação se agrava ainda mais após a morte do marido de Hortência. E pelos conflitos ligados à adoção. Abalada, com a voz trêmula, Hortência declara que não quer perder o filho. Ivan a escuta com respeito. Reconhece o amor imenso que ela sente pelo menino. Mas reforça, com cuidado. Ele não é seu filho. Lembra que a própria Hortência já admitiu isso.
que a criança é de Juliana, e faz um alerta. Diz que uma disputa judicial seria dolorosa, que traria tudo à tona: a morte do marido, os maus tratos, as circunstâncias da adoção. O peso dessas palavras cai como uma sentença. Diante disso, Hortência recua. Diz que não quer levar o caso à justiça. Emocionada, com lágrimas nos olhos, toma a decisão mais difícil de sua vida. Decide devolver o menino, a verdadeira mãe. Enquanto isso, Angélica confirma que Juvenal conhece bem São Paulo. Explica que ele já trabalhou como cocheiro para o antigo patrão na capital. Diz que não precisará mais dos serviços dele na fazenda. E então faz um gesto generoso. Pede que ele leve o coche e os melhores cavalos como presente para seus pais, em São Paulo. Orienta Juvenal a se apresentar ao pai. Diz que ele provavelmente precisará de um cocheiro de confiança. E avisa que ainda lhe dará outro presente antes da viagem. Depois, Angélica explica a Leonora. Conta que Juvenal passará no dia seguinte com o coche e os cavalos destinados aos pais dela, e que aproveitará para levá-la, junto com a filha, até a estação. A ideia é que Leonora se mude para São Paulo e fique com a mãe. Leonora hesita. Diz que o marido irá visitá-la ali. Angélica não cede. Afirma que, se ele aparecer, também será mandado para São Paulo atrás delas. De volta ao drama, Hortência admite, abalada, que o menino pertence a Juliana. Juliana questiona, com dor, se aquilo é justo. Dolores, confusa, cansada, diz que já não sabe mais o que é justiça na vida. E se retira. Marco Antônio pede calma a Juliana. Lembra que Hortência prometeu devolver o filho diante do advogado. Juliana se comove com o sofrimento de Hortência, mas reafirma, com firmeza, ter o filho de volta é o seu maior desejo. Marco Antônio aceita a decisão. Diz que basta vê-la feliz. Se despede. Deseja que ela fique com Deus e com o filho de Mateu. Hortência desaba. Chora nos braços da mãe. Desabafa. Diz que não soube o que dizer diante do advogado e que perdeu Joanito. Dolores tenta acalmá-la. Pouco depois, Juliana entra, bate a porta e, com firmeza, declara que quer o seu filho. Mais tarde, durante o jantar, Rosana comenta. Diz que a mãe ficou feliz com as compras entregues na casa nova. Janete relembra a rotina das antigas fazendas. Então Marco Antônio fala. Conta que encontrou Mariana. Garante que ela está bem. Afirma que a criança envolvida nessa história vai voltar ao seu lugar de origem. Quando questionado, ele evita dar detalhes. Pede paz à mesa. Janete demonstra total desprezo pelo assunto. Enquanto Marco Antônio lembra, em tom sério, que o menino carrega o nome de seu pai. Rosana insiste. Quer saber mais. Marco Antônio desconversa. Promete que fala com ela depois. Em outro canto, Tizi conversa com o pai. Pergunta como anda o trabalho com Coques. Damião responde com sinceridade. Diz que dá dinheiro, mas que o dia a dia é duro. O rapaz então aconselha. Diz que o pai precisa guardar dinheiro, comprar o próprio coche, não depender de ninguém. Damião estranha a fala. E tu explica. Diz que só assim o pai deixará de ser explorado. E promete que ele mesmo vai estudar. Quer um futuro melhor. Mateu observa Juliana. Estranha a alegria dela. Pergunta o que aconteceu. Juliana explica. Conta que Hortência admitiu, na frente do advogado, que Joanito é mesmo seu filho. Ela se emociona ao falar do sofrimento da outra mulher, mas não esconde a felicidade. Vai recuperar o filho. Mateu se espanta. Pergunta na hora. Onde ele está? Enquanto isso, Dolores consola Hortência. Pede que ela não fique assim. Diz que aconteceu o que tinha que acontecer. Hortência responde com a voz embargada. Diz que sabe. Mamãe, sabe. Dolores insiste. Pede que ela não sofra tanto. Hortência desabafa. Diz que Juliana já tem uma filha. E que ela não tem nada na vida. Mamãe. Dolores tenta confortá-la. Explica que a filha de Juliana é do marido dela,
Mas que Joanito foi dela. Foi o amor da vida dela. Hortência chora. Diz que nunca teve amor na vida. Nem um pouco de amor. E, entre lágrimas, pergunta: e o Amadeu,